Olá, olá, pessoas, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Guilherme, eu sou mais novo professor aqui da Forming Hackers e hoje eu vou trazer uma aula um tanto quanto que diferente para vocês que acompanham o canal da Forming Hackers. Vocês geralmente estão acostumados com a aula de Pentest, Bug Bounty, entre outros temas, geralmente trazida pelo ISMA, né? Na verdade não geralmente, mas sempre, né? Agora eu acabei de chegar aqui na Forming Hackers e hoje eu vou trazer um conteúdo tanto quanto que diferente para vocês, de mobile hacking. Como o foco inicial da Forming Hackers é o web hacking entre pentest, bug bounty, entre outros temas, eu vou trazer aqui para você poder configurar no seu celular, lembrando, sistema operacional Android, se você usar iOS, iPhone, entre essas coisas, infelizmente eu te lamento, mas você não vai poder estar participando assim dessa configuração de laboratório, entre essas coisas, porque isso é feito para o Android. Todas as ferramentas aqui que eu vou passar, você vai instalar no seu sistema operacional Android. Se você tem um iOS, um iPhone, infelizmente não vai rolar. Mas, voltando ao foco direto da aula, hoje nós vamos configurar o nosso laboratório aqui de estudos para você poder estar praticando no seu ambiente privado, você ter seu ambiente para estudar programação, para poder estudar o sistema Linux, para você poder praticar as coisas que o ISMA passa aqui, você poder emular suas próprias ferramentas e fazer ali o seu processo de invasão, hackeamento, reconhecimento, seja lá o que exatamente, mas para você brincar no seu celular Android. Então aqui, hoje, eu vou trazer um sistema bem similar ao que vocês já estão acostumados, com geralmente o Kali Linux, né? Eu trago aqui minha VM, porque eu não uso o Kali Linux como sistema principal, mas eu trago aqui minha VM do Kali Linux, e a gente vai introduzindo através do bloco de notas, como vocês sempre foram acostumados, os conceitos aqui. A gente vai pesquisando em tempo real e eu vou trazer uma explicação vinda da internet diretamente. As fontes da Wikipedia estarão todas na descrição para você estar dando uma consultada mais para frente. E caso vocês tenham qualquer dúvida referente ao ser iniciante, então acredito que eu possa no meio do caminho acabar cometendo alguns erros, entre outras coisas, você pode estar se dirigindo ao comentário e neste comentário trazer sua dúvida. Então eu estarei aberto a responder todas as dúvidas, eu vou sanar, mas inicialmente a proposta dessa aula vai ser a gente configurar um laboratório e um ambiente para você poder começar a praticar mobile hacking e web hacking. Inicialmente esse ambiente que eu vou montar para você é feito para estudar web hacking. Então você vai poder criar seus próprios laboratórios, vai poder criar suas ferramentas, vai poder hackear aplicações web alheias, fazer bug bounty e fazer pentest. Isso ao longo das próximas aulas eu vou ensinando. Inicialmente o nosso foco não vai fugir muito da Forming Hackers. Eu vou ensinar pentest e bug bounty a partir do celular. Então vai ser bem comum você ver. Claro que não todas as aulas vão ser diretamente direcionadas a meu respeito ao celular, mas o foco principal vai ser o celular. Então a gente vai trazer aqui aulas no ambiente mobile. Bom, indo diretamente ao ponto, a gente vai tratar 7 tópicos aqui para ensinar você a configurar. Na hora da prática, eu vou estar indo diretamente à tela do meu celular. E é claro que antes de iniciar a aula já me dou um aviso, você tem que ter um sistema operacional Android no seu celular, não adianta você ter iPhone e sistema iOS, que isso não vai funcionar porque os aplicativos que eu vou passar aqui não tem para iOS, um ou outro pode ter, né? Não uso iOS, então não posso estar dizendo se tem ou não, mas essas aulas vão ser todas feitas para quem usa Android. Então, usuários de iOS, infelizmente, eu não vou estar podendo acompanhar vocês, até porque eu não tenho conhecimento direto em iOS. Mas, prosseguindo aqui a nossa aula, a gente vai tratar inicialmente de uma coisa que vocês vão entender mais para frente, exatamente o que eu quero dizer aqui. Eu vou pegar aqui uma janelinha que eu já tenho. Shell. Em quesito de computação, como está aqui na Wikipedia. Nós podemos dizer assim que Shell é como se fosse uma camada do sistema. Para dar uma explicação melhor, eu vou ler um breve texto da Wikipedia. Prestem muita atenção porque eu vou dar uma explicação detalhada de acordo com esse texto. Em computação, um shell, em português casca ou concha, é uma interface de usuário para acessar os serviços de um sistema operacional. Em resumo, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que é uma interface que você utiliza para acessar o sistema operacional. Assim como isso aqui que eu estou mexendo no meu Kali Linux, olha só, esse botãozinho que eu cliquei aqui, ele já é uma interface. Isso vai ser explicado mais para frente aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Vamos continuar a nossa leitura. Em geral, shells dos sistemas operacionais usam uma interface de linha de comando, CLI. Muito importante a gente entender esses dois conceitos aqui que vai ser apresentado outro em breve. CLI ou uma interface gráfica, GUI ou GUI, como eu prefiro carinhosamente apelidar em homenagem ao meu nome.
Dependendo da função de operação particular de um computador, macOS e Windows são exemplos de sistemas operacionais amplamente utilizados através de interfaces gráficas. O que isso quer dizer aqui? Que varia de sistema a sistema. Um Linux quanto o Windows, ele pode usar de uma interface gráfica quanto uma linha de comando. O que exatamente difere? A interface gráfica é isso aqui que eu estou mexendo, gente. Esse botãozinho do Windows aqui. Deixa eu abrir aqui. Esse botão do Windows, esse botão do Kali Linux. Isso aqui é uma interface gráfica. É tudo aquilo que você consegue mexer e controlar visualmente, geralmente com o mouse. Agora, a linha de comando, ela tem uma certa diferença. Então aqui, nós podemos pegar aqui de exemplo o terminal do Kali Linux. Ou o terminal do Windows, que sim, existe um terminal para Windows. Esse daqui é o terminal do Windows, que ele é o PowerShell. É a mesma coisa, assim, entre aspas, do terminal do Linux. Só que ele é o, digamos, entre aspas, do terminal do Windows. Então aqui uma comparação para você saber. O Windows versus Linux. Aqui uma do lado da outra para você ver como funciona. Vamos fechar aqui. Pronto. Tudo certo. Tudo correndo de maneira devida no seu lugar. Agora que nós já entendemos os dois conceitos aqui, o que mais ou menos é Shell. Agora eu vou dar uma explicação definitiva para que vocês entendam e enfiem na cachola de uma vez por todas. No geral, Shell é uma camada do sistema, como é explicado. Um sistema operacional, ele é como se fosse uma cebola. Nós podemos pegar de analogia. Uma cebola que, quando você corta ela no meio, você percebe que tem várias rondelas em volta dela. Tem várias bolinhas, como se fossem camadas mesmo. E cada camada representa a sua respectiva função. Nós não vamos entrar muito em foco nisso, porque isso já seria um estudo direto de computação. Como nós aqui estamos no foco da segurança da informação, é necessário entender que lá no final dessa cebola, na penúltima camada, nós temos o que nós chamamos de shell, que é, digamos que, entre aspas, um setor primário de acesso. Ele é um setor mais simples e que, acredite ou não, ele é mais poderoso do que uma GUI ou uma GUI, que é uma interface gráfica. Ele é bem mais poderoso. Uma CLI é relativamente mais poderosa que uma GUI. Mas você se pergunta por quê? Porque o seu teclado e o seu terminal, eles são capazes de operar atividades que, geralmente, com uma interface gráfica, você não consegue. E exatamente o que em segurança da informação isso se aplica? Por exemplo, existem certas ferramentas, vulgo a grande maioria das ferramentas que você vai utilizar trabalhando com segurança da informação e hacking, você não vai conseguir operá-las numa GUI ou numa GUI, né? Como você preferir chamar, eu vou chamar de GUI daqui para frente. Você vai precisar de uma CLI, você vai precisar de uma interface de linha de comando. Então aqui já fica o primeiro resumo, nós podemos entender aqui o primeiro conceito. Aqui já fica a primeira definição. Para você gravar na sua mente, quando te perguntarem o que é CLI, você pode definir rapidamente interface de linha de comando ou texto. Por que texto? Porque, vou pegar aqui meu terminal, você abre meu terminal, o que você enxerga? Claro, a janelinha bonita do terminal, as opções aqui em cima, mas aqui dentro, que é o verdadeiro terminal. Essa é a shell aqui. Você enxerga, se eu posso digitar aqui, por exemplo, no comando, você enxerga apenas texto, você não tem a visualização prévia de uma interface. Então, é por isso que pode ser definida uma interface de texto. Agora nós temos uma GUI. O que exatamente é uma GUI, assim? Você pode definir rapidamente uma interface bonitinha. Aí entra um porém. Isso é para ficar fácil de memorizar. Mas literalmente não ache que é porque é só interface bonitinha. Tem um conceito por trás desse bonitinha. O que exatamente esse bonitinha representa como um todo? Esse bonitinha se refere diretamente a uma interface visual. Ela é amigável, o que nós chamamos de user-friendly. Para você que não é familiarizado com informática, o termo user-friendly se refere com a familiaridade do usuário. Então, por exemplo, eu nunca peguei num computador, mas se eu enxergar isso aqui, essa tela, eu tenho uma familiaridade com isso, eu não tenho uma dificuldade muito grande de manipular isso aqui. É uma interface, ela é feita para ser simples e usual. Ela não é para ser avançada e poderosa como a CLI. Aqui já fica uma diferenciação entre as duas. Então, o que nós trataremos aqui, uma shell. Uma shell, ela é obviamente uma CLI, como foi explicado. Ela é uma interface de linha de texto ou linha de comando, como você preferir chamar. Bom, agora nós vamos para um segundo contexto aqui. Para você entender, lembra que eu falei que o ambiente dessa aula vai ser todo fundamentado no Android? Agora, se nós pesquisarmos exatamente o que é Android, o que é o Android por si só?
A primeira coisa aqui que eu te peço, antes de nós entrarmos nessa explicação, é que você tenha um conhecimento prévio do que é Linux, ok? Então, se você não tem conhecimento prévio, eu vou te passar aqui umas pequenas referências para você entender. Você pode abrir, por exemplo, o seu YouTube agora. Eu vou abrir aqui com você para a gente dar uma olhada aqui e você ter uma referência aqui de onde estudar, tá? Você pode abrir o YouTube ou o Google. Eu vou começar pelo Google porque é o mais simples, em contar fim. Aqui nós podemos ver um pequeno texto. Linux é um termo popularmente empregado para se referir a sistemas operacionais ou sistemas. Não estou de volta. A sistemas operativos ou sistemas operacionais que utilizam o kernel Linux. O núcleo foi desenvolvido pelo programador finlandês Linus Torvalds. Ou Torvalds. Eu chamo de Torvalds. É errado. Chame de Torvalds. Inspirado no sistema Minix. Resumo do resumo. É um sistema operacional. Ele não é por si só um sistema completo. Ele é uma camada, como eu falei naquela cebola, que fica abaixo da shell. Ela é o que nós chamamos de kernel. Ela é responsável por gerenciar o sistema de uma maneira completa e de uma forma inteligente, capaz de processar, fazer a máquina pensar como um todo. Então aqui nós chegamos ao Android. Ele é o que completa a nossa shell e o nosso Linux. Ele vai completar esses dois e dar sentido a essas coisas no seu celular Android. Ele é um sistema operacional. Ele é escrito à base dessas duas camadas. É como se as duas primeiras camadas da cebola fossem, primeiro, o kernel, em seguida a shell, e o nosso Android é as outras partes da cebola, é a casca, é o miolo, é as camadas que estão acima disso, é o resto da nossa cebola, o nosso queridíssimo Android. Ele é um sistema Linux. E você se pergunta agora, por que existem tantos Linux? Se você pesquisar por baixar Linux, você vai encontrar bastante opção. Infinitas e infinitas e infinitas e infinitas opções de Linux para você encontrar. Isso acontece por conta de um conceito chamado Open Source. Significa que ele é código aberto. Qualquer um pode ter acesso ao Linux, qualquer um pode estar baixando o Linux e tendo acesso a ele. Então isso permite com que vários programadores criem os seus próprios projetos em cima do Linux. Como eu falei, o Android dá sentido à shell e ao kernel. Agora nós podemos pegar outros sistemas. Um exemplo que eu estou utilizando é o Kali Linux. O Kali Linux tem a sua interface e o seu sistema. Mas ele dá sentido à shell e ao nosso querido Linux. Ele é quem dá sentido a essas coisas. Então aqui nós já temos o nosso segundo conceito entendido. Lembrando, tá? Você que já é mais avançado, essa aula é feita com foco para iniciantes. Então eu estou pensando aqui num roteiro trabalhado em cima daquele cara que não sabe o que é Shell, que não sabe o que é Android, que não sabe o que é Linux, para ele ter um conhecimento básico. E lembrando, qualquer dúvida ou qualquer buraco que tenha ficado, você pode mandar aqui no comentário, nos comentários, perdão, que eu vou estar respondendo essas dúvidas para vocês. E lembrando, tá? Não se prendam somente à aula. Busquem conhecimento por fora. Procurem entender, fazer um curso de Linux, que isso é muito importante para você saber. E grande parte das coisas que você aprender, você vai poder estar praticando no Android, porque afinal de contas, como eu falei, o Android também é Linux, mas procurem um voltado para o Android, caso vocês vão fazer. Agora nós chegamos no próximo conceito, que vai ser a nossa primeira ferramenta. A grande maioria de vocês, eu acredito que já deve ter ouvido falar dessa ferramenta, porque ela é relativamente... vamos abrir aqui Termux. Vamos esperar. Termux. A gente encontra bastante coisa aqui. Tem até um site do próprio desenvolvedor do Termux. Vamos abrir aqui a Google Play Store para a gente poder ver aqui. Termux. Vamos abrir a Google Play Store aqui, que é a loja do Android, né? A gente encontra aqui umas coisas que para você que não é familiarizado, você vai se assustar. Mas em resumo, é a mesma coisa que esse carinha aqui que eu te mostrei. Vou abrir aqui. É a mesma coisa que esse carinha aqui. Só que ele é a versão do seu celular. Ele vai estar presente no seu celular mesmo. A gente vai estar aqui no seu celular. Então, ele vai ser a linha de comando do seu celular. Então, lembrando, tá? Você vai ter que ter conhecimento sobre instalar aplicativos. Eu vou lhe passar as fontes e você vai ter que saber instalar, tá? Eu vou lhe passar todas as fontes certinho e é recomendado que você já saiba muito bem instalar o aplicativo no Android, tá? Para você poder avançar de acordo com as aulas. Eu não vou perder muito meu tempo explicando exatamente como instala, porque é muito fácil. É baseado numa GUI. Então você só dá cliques que você consegue facilmente estar instalando qualquer aplicativo que você deseje. Enfim, voltando ao rumo da nossa aula, a gente encontra aqui essa tela preta, que para você que não é familiarizado, tudo bem, é só uma linha de comando. Mas a versão que eu vou passar para você, você que já é apressadinho, não vá na sua Play Store e instale o Termux que está aqui, porque ele vai ser descontinuado. A razão em si, eu não tenho como responder, porque isso é razões do desenvolvedor do Termux.
ele vai estar criando uma nova versão, que não vai estar na Play Store, vai estar em outra biblioteca, que nós vamos falar mais pra frente. Então, por favor, não se antecipe. Mas, em geral, o que é o Termux? Ele é uma linha de comando. Dessa daqui, bonitinha, que você tá vendo aqui com uma interface, tudo mais. É uma interface. Ela é uma interface que emula uma shell. Só que ela tem um diferencial. Ela cria um ambiente virtualizado. O que seria um ambiente virtualizado? Nós temos ali a nossa shell do próprio Android, que ela dá sentido junto ao sistema, certo? Que nós explicamos anteriormente. Agora o nosso Termux, ele vem, pega na mão dessa shell e leva ela para um cantinho. Leva ela para fazer um piquenique com ela. Aí esse piquenique que ele faz, a gente pode chamar de virtualização, que é a interação, ou entre aspas, o romance da shell original com o shell Termux. Como se eles fossem um casal. Você quem dá as cartas desse casal. Aí eles estão interagindo. Aí quem nós vemos nessa situação? Nós vemos o Termux, porque ele é como se nós podemos dizer ali uma junção desses dois. É como se eles se amassem muito e virassem um só. E aí, esse é o termo que nós conhecemos. Ele é uma emulação. O que, cientificamente, sem analogias agora, nós podemos explicar. Rapidamente explicando. Ele vai pegar a shell do Android e vai criar um ambiente virtualizado. Ou seja, ele vai criar um novo usuário, ele vai criar como se fosse uma máquina virtual. O que seria uma máquina virtual? Ele vai criar um novo sistema de shell. Ele vai criar uma nova CLI em cima daquela CLI original do Android. E ela permite você fazer algumas coisas adicionais, porque lembra que eu falei que grande parte das ferramentas de hacking você vai precisar da sua CLI para poder estar emulando elas? Então, o Termux te permite fazer isso. A sua shell original do Android não lhe permite fazer isso. Mas o Termux, graças ao grande desenvolvedor do Termux, te permite fazer isso. Então agora nós vamos um pouco à parte prática, né? Onde eu vou estar mostrando aqui um pouco de cada aplicativo. Eu vou estar fazendo uma pequena transmissão de tela para vocês estarem vendo como funciona e vocês estarem vendo para onde ir. Então, agora vamos lá. Bom, agora nós estamos de volta aqui ao meu Kali Linux. Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Agora que nós entendemos aqui o nosso Termux e o que ele é e como baixá-lo através da biblioteca, que eu estarei deixando o link oficial dela na descrição, nós vamos agora entender um pouco sobre segurança da informação no ambiente mobile. Agora, eu vou deixar carinhosamente a minha tela aqui do Kali Linux para vocês estarem visualizando e a gente vai parar um pouco para entender um conceito mais teórico diante disso. Bom, basicamente o que a gente pode tirar disso? O que nós podemos entender por segurança da informação mobile? A gente pode basicamente analisar os fatos. O que exatamente a gente consegue no ambiente mobile? Informações, dados. Está correto. No ambiente mobile, assim, como posso lhe explicar? Você consegue dados e informações assim como no Pentest, no Bug Bounty. A diferença é que tudo isso é no ambiente mobile. Não difere dos outros ambientes. E tudo bem. Mas nós temos um diferencial nas técnicas aqui. Quando nós estamos trabalhando no ambiente mobile, nós vamos trabalhar com uma técnica chamada engenharia reversa. O que exatamente é engenharia reversa? Para a gente entender isso, nós podemos imaginar um Lego. Imaginar que tem um Lego agora bem na sua frente. Escolhe um lugar muito aconchegante para você imaginar. Imagina que tem um Lego na sua frente. Um Lego bonito, um Lego carinhoso, um Lego com cores muito fortes e muito exuberantes. Agora você vai pegar esse Lego que está montado, que está armado, e você vai desmontar, perdão, pecinha por pecinha. Você vai tirando. Peça 1, peça 2, peça 3, peça 4, entre outras. Você vai desmontando peça por peça. Nosso Lego, você vai desmontando pecinha por pecinha. Até que uma hora você desmonta todas as peças dele. E você começa a entender profundamente o processo em que ele foi montado. Como ele foi construído. Você passa a entender como cada peça se encaixou uma com a outra. E assim, quando você entende melhor o ponto de vista daquilo e como cada coisa foi feito. Assim você permite ver, por exemplo, que peça tal estava com defeito. E que aquela peça, por conta daquele defeito, poderia permitir que, por exemplo, um Lego que você viu fosse desmontado, ele caísse no chão e pão, espatifasse com tudo no chão. E isso poderia prover um risco para a criança, porque quando a criança pegasse esse Lego, ele poderia enfiar a pecinha que foi desmontada por culpa dessa falha, dessa pecinha, na boca e poderia morrer. Agora nós podemos adaptar isso. Entendemos que
engenharia reversa é como desmontar um Lego que já foi montado. Exatamente isso. Quando nós estamos trabalhando num ambiente mobile, a gente vai pegar um aplicativo que é compilado. Como nós podemos definir isso? Compilação se resume basicamente a ser uma junção de diversos códigos. Nós temos múltiplos e múltiplos códigos que são feitos através do ambiente mobile, e esses códigos vão se juntando até que nós formamos o que nós conhecemos como APK. Nós temos desde binários, assembly, que para você saber é código de máquina, e como o seu Android interpreta os sinais elétricos que o seu aplicativo vai causar, a linguagem de alto nível, que é a interface do seu aplicativo, a sua GUI, vai ser feita em Java, por exemplo. Nós temos essa junção de todas essas coisas que nos levam a uma APK, que nada mais nada menos nós podemos pegar como se fosse um arquivo .rar para você usuário de Windows, ou um targz para você usuário de Linux, ou um .zip para você usuário de Android, para você entender bem. É como se fosse vários arquivos juntos num só. Só que esses arquivos, eles dão sentido a alguma coisa. E essa execução de sentido é feita através do APK. O APK pega todos eles e faz todo mundo dançar a cirandinha. Bota todo mundo num círculo, dá de mão dada e começa todo mundo a rodar. Basicamente esse é o carinha do APK. Ele é o cara que vai girar tudo isso, vai fazer todo mundo dançar a cirandinha, todo mundo tá junto e unido e amigo, e é isso. Então, agora nós entendemos o principal conceito, que é a engenharia reversa. Nós vamos pegar este APK e nós vamos meio que fazer ele fazer um processo oposto. Ele não estava girando a cirandinha, ele vai tirar cada um do círculo, ele vai tirar. Ele vai tirar o assembly, ele vai tirar o binário, ele vai tirar o Java, ele vai tirar o código, ele vai tirar a GUI, ele vai tirar as fotos, ele vai tirar todos os arquivos e vai te dar um por um, ele vai te dando. Toma, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui, para você analisar. E é basicamente isso que nós fazemos para poder analisar um aplicativo mobile. A gente decompila ele é compilado, nós decompilamos, a gente volta ao processo inicial. O que a gente pode obter com isso? A gente pode obter um código-fonte similar ou igual ao que o programador fez. Para você entender a similaridade, não fique preocupado com isso. Mais para frente nós entenderemos o que exatamente é essa similaridade. Ela vai ser crucial. A gente decompilando de volta, a gente vai ter acesso ao código-fonte, que nos permite encontrar uma falha nesse código. Lembra que eu falei daquela pecinha que pode prover um risco para quem consome o Lego? Então, essa pecinha pode ser aquele código vulnerável ou com uma falha, entendido? Então, nós podemos encontrar ali também informações, porque arquivos e arquivos podem revelar múltiplas coisas. Então, por exemplo, pode ter, em determinada execução no aplicativo, um arquivo que deixe sua senha lá. E qualquer um que roubar seu celular pode ver esse arquivo dentro do seu celular, que tem a sua senha ali para qualquer um. Agora, imagina se esse arquivo fosse o seu arquivo do banco, por exemplo. Entendido? Dá para se obter bastante falhas em cima disso, desse processo de decompilação. Também nós temos a parte de web hacking, Wi-Fi hacking, que é possível agora graças ao Termux. Então, por exemplo, nós podemos hackear uma aplicação web a partir do celular. Não é tudo exatamente, não são todas as técnicas que é possível fazer, mas grande parte das coisas o Android já é capaz de fazer. Você tem que ter um celular ali mediano para você poder estar executando essas ações. Agora, uma carreira mobile, né? Exatamente é uma carreira mobile. Como trabalhar com isso? A gente pode simplesmente pegar o Bug Bounty. Da mesma forma que nós temos Bug Bounty para websites ou aplicações web, nós temos para celular. Existem empresas que estão fornecendo nos seus escopos os aplicativos delas, seja iOS ou Android. Inicialmente, nós vamos trabalhar aqui com Android. E tá lá. Você pode encontrar uma falha, reportar e ganhar dinheiro com isso. Não só isso, mas empresas que trabalham com o aplicativo diretamente, elas vão procurar contratar um profissional de segurança. Para quê? Para ele garantir que aquele aplicativo está seguro. Então também é uma forma de nós seguirmos uma carreira a partir do hacking mobile. Agora, por último, eu gostaria de te deixar um presente, aluno. Um pequeno presente. Na descrição desse vídeo, eu vou estar deixando algumas ferramentas que vai ficar a seu dever explorá-las. Você vai ter o trabalho de consultá-las e conhecê-las, para você se tornar um pouco mais autodidata, porque uma das coisas cruciais para se tornar um hacker é você ser autodidata. Você não depender de curso, você depender de apenas você mesmo, da sua própria mentalidade. Então, eu vou deixar para você o trabalho de conhecer esses aplicativos que eu vou deixar. São dois, eles são com a função de programação, um é um editor de código e outro é uma ideia Python, para você poder aprender a programar. As duas, então, eu te deixo para você como exercício, para você praticar aí na sua casa, conhecer esses aplicativos.
é um passo muito além, porque quando você está no ambiente mobile, você primeiro tem que conhecer as coisas, você tem que explorar os aplicativos, entender o que eles fazem. Então eu te deixo a esse favor, para você exercitar a sua capacidade de engenharia reversa, de analisar as coisas, para que um dia você analise um código de um aplicativo, você hoje vai fazer um pequeno exercício. Você vai pegar esses aplicativos que você vai usar para aprender programação no celular e você vai analisar e vai observar. Caraca, essa coisa aqui faz tal funcionalidade, isso aqui faz tal coisa. Então, se nós desmontássemos o aplicativo, nós teríamos o código do botão, o código que faz isso. Nós teríamos tal funcionalidade, nós teríamos tal interface. A gente pode performar a partir disso, para você criar a sua capacidade de engenharia reversa, para você poder entender como as coisas realmente são feitas. Eu te deixo esse exercício por hoje. É isso, meu querido aluno. Muito obrigado. Acredito que a nossa aula foi bastante produtiva. Perdão pelos vídeos longos, é claro, mas é necessário e aula boa é aula longa. Então, acredito que ficou muito nítido e muito claro. Você agora tem o dever de instalar todos esses aplicativos e configurar o seu ambiente. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem estar me enviando nos comentários. E lembrando, você tem que exercitar o seu exercício, que você vai fazer agora de observar o aplicativo e entender como cada coisa funciona. Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você achou da aula e principalmente o que você observou em cada coisa. E, claro, ajude também as outras pessoas, compartilhe conhecimento. Deixe o que você entendeu nos comentários sobre o aplicativo para as outras pessoas verem, para as pessoas aprenderem sobre. Então, é isso, meu aluno. Muito obrigado. E agora, tchau, tchau.